Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje nós vamos para a última aula, a aula 24 da disciplina Equações Diferenciais, que está sendo ofertada remotamente pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Obrigado por acompanhar o curso até aqui. Se você não viu as aulas anteriores, tem uma playlist criada no canal com esse intuito, com todas as aulas, né, da aula 1 até essa, que é a 24, é a última. A gente está encerrando hoje a nossa disciplina. Os alunos já estão chegando para a aula 24, vamos lá recepcioná-los? Bom dia, pessoal. Bastante gente hoje. Gilmar, João Paulo, Brenda, Cleverson aparecendo ali, Iago, Laura Faria, Joia, Nayane também aparecendo ali, Natália, Lucas. Tranquilo com vocês? Bom. Cássio também. Hoje, como eu falei segunda-feira com vocês, a gente vai para a nossa última aula, né? Parabenizar vocês por aguentar, quem ficou até o final, né? Por aguentar a disciplina até esse momento, né? Tipo assim, é diferente, né? Nós estamos passando por um processo de reaprender, na verdade, a dar aula com essas histórias de aula online, né? Cada um no seu canto, né? Somos obrigados a fazer isso. Então, agradecer vocês por acompanhar o curso até o final. Espero que eu tenha conseguido passar o que de mais importante que é a questão do conhecimento que vocês precisam para seguir o curso de vocês. Espero que tenha ficado, por mais que seja à distância, espero que eu me fiz claro nas explicações, no material postado, falar para vocês que, tipo, nem sempre a gente consegue atender as expectativas todas, né? Tipo, na hora que demora a responder, mas a gente tenta sempre fazer o melhor possível. Olha o Lucas aparecendo ali. A gente sempre tenta fazer o melhor para poder tentar sanar todas as dúvidas, mesmo que à distância, né? Então a gente tenta fazer isso da melhor maneira possível. Se ficou alguma coisa ruim, diferente, tipo, acho que tem algumas pessoas que já assistiu esse curso que eu dei presencialmente e a maioria não assistiu, né? A primeira vez com esse formato, né? Tem alguns alunos que estão fazendo pela segunda vez, que talvez já assistiu às aulas presenciais, talvez eles conseguiriam até falar melhor do que a diferença, né, que logicamente, o curso foi encolhido, né, de 72 horas, a gente encolheu para 24, e isso, querendo ou não, o tempo também foi encolhido, né, nós estamos fazendo em 12 semanas, geralmente o semestre letivo tem 20 semanas, né, letiva, nós estamos fazendo em 12 semanas, ou seja, encurtou tudo, né, ou seja, caiu quase pela metade, o tempo caiu quase pela metade e a quantidade de horas caiu mais da metade, né. Então, nesse formato aqui, como eu não preciso escrever no quadro e tal, né? Vocês talvez não precisem escrever o conteúdo no caderno, é mais rápido, né? Para explicar o conteúdo, então por isso que foi possível cumprir a ementa toda nessas 24 horas. Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade na verdade, a gente já terminou o conteúdo todo, né? Que a gente propôs a ensinar nessa ementa, a gente já completou o conteúdo, porque os 4 casos da equação de Laplace, a gente já conseguiu terminá-los, né, na segunda-feira. Então, o que eu queria mostrar para vocês hoje seria um exemplo geral de como funciona. Vou deixar vocês aqui desse lado de cá, para não poder ficar observando. Então, aqui na aula 24, na aula de hoje, vocês queriam falar alguma coisa? Eu acabei cortando aqui, falei e não deixei tempo para vocês expressarem também, né? Foi válido o curso, deu para aprender? Eu tenho recebido os feedback nos diários de bordo, né? As dúvidas de vocês, eu leio todos eles. Por mais que a resposta é meio padrão, quando não tem uma determinada dúvida específica no diário de bordo, a resposta é meio padrão, né? Para economizar tempo, Ctrl+C, Ctrl+V, né? A resposta. Quando o diário de bordo não apresenta nenhuma dúvida específica,
Eu vejo que vocês realmente vocês acompanham o conteúdo semanal que vocês entregam no domingo ou próximo do domingo, quem devolve o diário de bordo. Eu percebo que vocês falaram, ó, nessa semana aconteceu isso, isso e isso, eu aprendi isso e isso, eu fiquei com dúvida nisso e nisso, algumas vezes tem alguma sugestão que a gente tenta melhorar na medida do possível. O diário de bordo serve para isso, eu leio ele toda semana, tento devolver o mais rápido possível para vocês, né? Quando tem alguma dúvida, eu tenho aqui, não sei se dá para vocês verem, deixa eu ver aqui, ó. Questões para fazer. Essas questões para fazer aqui, geralmente, deixa eu ver se abre aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Tem essas questões para fazerem aqui, ó. Então, eu vou no diário de bordo, eu vou anotando, e assim que eu vou conseguindo o tempo, eu vou fazendo as questões e vou postando para vocês, para tirar as dúvidas, não deixar ninguém com uma determinada dúvida prosseguir no curso. Então, foi válido o curso? Tipo, deu para aprender? O Lucas fez um joinha ali, a Nayane também, o Gilmar também, o Cleverson balançou a cabeça. O pessoal que tá aí no chat, Brenda, João, Natália, Bruna, Laura, o curso foi Cássio, Iago, Brenda falou sim aqui. João Paulo também falou sim. Cássio, Natália, que ótimo. Então, porque Iago também falou sim. Porque a maior preocupação quando a gente não está presencialmente será que a gente está, a Bruna também falou sim, a gente está se fazendo claro, né, no que está falando, né, nas explicações. Então, a dúvida maior do professor fica nesse sentido, sabe? Será que se eu tivesse lá perto dos alunos na sala de aula, com um quadro e um pincel à disposição, é diferente, né? A gente poderia desenvolver melhor uma dúvida, teria mais tempo para poder pensar, talvez, né? E coisas que a gente talvez não tenha aqui no online, né? Então, o último caso não, o caso geral, né? Os 4 casos já foram falados a respeito. Então, a gente vai falar da equação de Laplace no caso geral. Então, esse caso geral aqui, a gente vai considerar as 4 fronteiras diferentes da função nula. Então, a gente vai juntar os 4 casos que a gente aprendeu. O que acontece? A gente vai ter exatamente esse exemplo aqui, ó. Então, esse aqui seria, eu chamei de problema total, né? Eu chamei de problema 1, problema 2, problema 3, problema 4, né? E esse aqui eu chamei de problema total porque aqui eu vou pegar desde o primeiro caso, né, que a gente estudou, do caso 1, do problema 1, né, onde tinha o lado, imagina que você tem um retângulo aqui, né, um retângulo de dimensão A e B. Então, o primeiro caso que a gente estudou foi esse aqui, né, ou seja, quando aqui o A está fixado no 3, tá vendo? E o Y está livre para ir de 1 até 2. Então, foi esse primeiro caso aqui. O caso 2, o X está livre e o Y está fixado no 2. Então, esse aqui seria o caso 2. O Lucas emprestou o brinquedo para mim. Tá, beleza. Eu vou entregar ele na sexta. Tá bom. O Lucas emprestou o brinquedo para ele que ele vai entregar na sexta. Ai, Jesus. Tá, esse aqui é o caso 2, né? A parte de cima aqui do retângulo. E o caso 3, que a gente precisou fazer aquele deslocamento, foi aqui em cima do eixo do Y, né? Ou seja, eu peguei o X como sendo 0 e o Y variando de 0 até 2. E o último caso que a gente viu na aula de segunda-feira foi esse aqui em cima do eixo do X, que foi o caso 4. Ou seja, o X vale 0 e o Y vale 0 e o X está livre para ir de 1 até 3, nesse exemplo aqui. Então, eu tenho aqui, deixa eu ver se eu fiz o desenho para esse caso aqui, acho que eu fiz. Não fiz. Que pena. Mas aqui, ó, o desenho, como é que seria o desenho? Esse desenho aqui é meio tridimensional, igual a gente estava vendo. Então, para cada uma dessas fronteiras aqui, ó, imagine que eu vou ter um retângulo no chão, e quando você olhar eles de cima, você ia ter uma perspectiva assim, né? Ia ter uma coisa assim, outra coisa assim, outra coisa assim, e outra coisa
Assim, logicamente, isso aqui é como se fosse uma caixa de sapato, digamos, né? Mas essa caixa de sapato teria uns buracos aqui, né? Imagine quando você fechou ela assim, né? Para cima, ela estaria olhando de cima, ela estaria vertical, ok? Essas funções aqui que sobe e desce seria exatamente essas funções aqui, ó, tá vendo? Eu coloquei todas elas como sendo retas, um pedacinho de reta e depois sempre uma crescente e uma decrescente, tá vendo? Uma crescente, outra decrescente, uma crescente, outra decrescente, para ficar exatamente naquele formato que a gente estava vendo nos casos isolados, né? Para cada um dos casos, a gente fez um desenho onde a gente zerava três fronteiras do retângulo e deixava uma fronteira com esse formato de telhado de casa, né? De igreja, digamos. A função subindo e descendo, né? Uma parte positiva, né? Crescente, e uma parte decrescente. Então, a solução desse problema, aqui eu tenho os valores de A como sendo 3, B como sendo 2, eu vou precisar de olhar todos os casos para poder, inclusive foi uma dúvida de, não sei se foi Natália que perguntou a respeito disso, como é que eu faço para poder saber qual que é o padrão, né, para as respostas? Porque as respostas que eu chamei de U1, para o caso 1, o 2, o 3 e o 4, essas funções aqui todas são de XY, elas têm essa do caso 1, do caso 2, do caso 3, do caso 4, elas têm um padrão, sim. Mas o que acontece? Tem hora que a pergunta é como é que eu sei qual caso usar, né? Infelizmente, você vai ter que olhar lá, ou então você vai ter que repetir o mesmo processo que a gente fez na aula, né? Quando a gente estava falando a respeito do método de separação, suponha que é x de x vezes y de y, deriva, substitui, encontra os coeficientes, ou seja, deduz novamente qual que é a solução, se você não lembra que caso usa. Então, infelizmente, não temos ou talvez você decora também, né? Para o caso, por exemplo, do lado direito, o seno o x vai variar com seno e o y vai variar com seno hiperbólico. Porque as duas coisas que aparecem na solução dessas funções U, ou é seno de x, alguma coisa variando com x, ou é seno hiperbólico variando com x, ou o contrário, ou o seno variando com y, ou o seno hiperbólico variando com y. E aí, esses dois casos aqui, ó, esse caso em cima dos eixos, elas vão ter lá dentro do argumento, ele vai ter o deslocamento, né? Lá dentro do argumento vai aparecer esse deslocamento. Vocês lembram desses casos aqui que a gente pegou até aquela exponencial diferente para poder fazer o coeficiente. Então, aqui a solução geral, tá vendo? Eu somei todos os 4 casos. Então, a primeira, tá vendo? Aqui eu deixei exatamente as letras originais, se vocês perceberem, olhar lá na teoria. Logicamente, isso aqui vocês podem chamar depois de AN, BN, CN, DN. A questão da letra aqui, vocês não tem que usar sempre o FN para esse primeiro caso, sempre o LN para esse caso. A questão da letra aqui é o de menos. Desde que você usou o FN aqui, e aqui você vai utilizar o coeficiente adequado para ele. Então, esse aqui era o primeiro caso, tá vendo? O x variava com seno hiperbólico, o y variava com seno. O segundo caso, que é lá em cima, no retângulo, agora trocou, né? Quem vai variar com o x vai variar com seno e o y vai variar com seno hiperbólico. Então, eles trocam aqui de variação. E aqui também vai dividir por A, tá vendo? E aqui vai divide por B, né? Por quê? Porque sempre o coeficiente vai depender do seno, né? Vai aparecer a série dos senos de Fourier. Então, nesse caso aqui, a integral vai de 0 a B, né? O B é 2, nesse caso aqui. E nesse caso aqui, como quem está invariando com x é o seno, então vai aparecer a série do seno, Ana chegando, vai aparecer a série do seno, dos senos de Fourier para x. Então, aqui a integral vai variar de 0 a 3, que é o A. Para esse caso aqui, no coeficiente LM. Aqui, o RN, tá vendo? O RN vai seguir o mesmo padrão, tá vendo? O Y vai ficar com seno. Aqui, o X vai ficar com seno, tá vendo? E o Y fica com seno hiperbólico. Ou seja, tem um padrão, né? Ou seja, do lado direito do retângulo e lado em cima,
tem um padrão com o lado esquerdo e embaixo, ou seja, em cima do eixo do Y e em cima do eixo do X. Bom, aqui começa o momento nostalgia, foto tirada em 2019. Aqui aparece o nosso quadro lá no campus do Instituto de Montes Claros. Aqui, chegando mais perto, a gente pode ver o padrão das constantes, a equação geral de Laplace. Aqui o caso 1, temos quando a gente junta o A com E, forma o F, que é o nosso primeiro coeficiente. Depois o caso 2, G com K vai formar o L. Depois no caso 3, o M com Q forma o R. E por último, no caso 4, o SN com WN formou o ZN. Momento nostalgia. Aqui estão as contas para os coeficientes. Essas contas para os coeficientes eu fiz, elas não estão no material. Se vocês tiverem alguma dúvida de por que ficou dessa maneira, só vocês voltarem lá no caso 1 e olhar como é que calcula esse coeficiente. O caso 1 foi na aula... Deixa eu ver. Caso 4, 3, 2, 1. Aula 20. Caso 1 aqui, ó. O coeficiente era dado por esse camarada aqui. Cadê? Eu vou chegar nele agora. Aqui, ó. O Fn, tá vendo? 2 sobre B. Então, nesse caso lá, o B é 2. Então, ficou 1 sobre 1, né? 1, porque 2 vai cancelar. Seno hiperbólico de NP 3 meios, né? Porque o A é 3 meios. Integral de 0 a 2, que é o B. O F1 você vai utilizar essa função que foi dada aqui, ó. Tá vendo? Y e 2 menos Y. Você vai quebrar essa integral em duas. A integral de 0 até 1, você vai utilizar o Y. A integral de 1 até 2, você vai utilizar 2 menos Y. Então, é sempre aquela conta que a gente tem feito o tempo todo, né? Ou seja, integração por partes, soma as duas e encontra esse coeficiente aqui, ó. O ln também é a mesma coisa, só que o ln eu vou utilizar essa função aqui, ó, de x. O próximo, o rn aqui, ó, em cima do eixo do y, eu vou utilizar isso aqui, ó, para ser a minha f2 de y, e a minha g2 de x, que é o último caso que a gente viu na segunda-feira, usa essa função aqui, em cima do eixo do y, para poder fazer esse coeficiente Zn aqui, ó. Então, esse aqui estão os 4 coeficientes, você coloca esses coeficientes aqui, tanto é que eu deixei eles separados, porque eles não, eu tentei colocar na mesma tela, não deu, ficou grande demais a expressão, né, quando eu coloquei os coeficientes, e aqui eu só mostrei para vocês o interessante de como é que fica o gráfico para esse caso. Então, esse gráfico, essa superfície que aparece aqui, eu peguei 2 termos, tanto é que eu nem coloquei aqui, tá vendo? Eu coloquei só o gráfico, porque a expressão, quando eu coloquei lá no GeoGebra, o negócio ficou enorme. Quando eu peguei n igual a 1 e n igual a 2, e fiz... Imagine pegar n igual a 1 e n igual a 2 para esse caso aqui, ó. Ou seja, tem uma conta, 2 contas, 3 contas, 4 contas. O n igual a 1 vai dar esses 4 coisas, entendeu? O n igual a 2 vai dar mais 4 coisas. Então, foram 8 termos só para 2, n igual a 1 e n igual a 2. Então, foram 8 somas que eu fiz lá no GeoGebra. Tanto é que eu nem coloquei. Geralmente, nos outros casos, eu colocava assim, né? Ó. Eu colocava aqui para vocês verem. Aqui, né? Em cima. Nesse caso aqui, eu nem me atrevi a colocar porque ficou pequenininho demais. Não coube. Porque para 2 termos ficou 8 somas, né? Então, por isso que eu nem coloquei. Eu deixei simplesmente o gráfico mais clean. Só dessa maneira aqui, né? Para o desenho não ficar muito esquisito, né? Porque se eu colocasse o somatório aqui em cima, aqui, ia ficar uma coisa pequenininha, né? Para caber os 8 termos e não ficou tão legal. Mas aqui o interessante é que vocês podem observar o retângulo aqui no chão, tá vendo? O retângulo aqui, deixa eu mudar aqui para azul. Eu tenho um retângulo aqui. E nenhum desses lados do retângulo, tá vendo? Esse aqui é o eixo Y, esse aqui é o eixo X, de 0 a 3, tá vendo? De 0 a 3.
e aqui de 0 até 2, né, no eixo Y. Aqui está o gráfico das funções, está vendo a interseção? Sobe aqui e depois continua descendo. Deixa eu colocar uma quadra vermelha aqui, ó. Subiu aqui, ó, e depois desceu. Aqui também do mesmo jeito. Aqui dá para a gente ter a ideia daquela dimensão, desse desenho que eu tentei fazer aqui, ó. Só que ele está na vertical, né? Então, esse desenho aparece aqui, ó. Tá vendo? Aqui subiu, vai até aqui no 2 e depois desce. Tá vendo? Esse aqui vai até o 1, tá vendo o 1 aqui, ó? A altura. Esses dois lados aqui, por que vai até o 1? Cadê? Ó o Y, ó, tá vendo? O Y ele vai até o 1, tá vendo? A identidade. E depois ele começa a decrescer, tá vendo? Já o X, ele vai até o 2, tá vendo? Quando o X vale 1, vai até o 2 e depois começa a decrescer, né? No X. Então, por isso que no X aqui, ó. No X aqui, ó, foi até o 2. Tá vendo aqui também? Seria a altura 2, tá vendo? No Z. E aqui, altura 1. Bom, olha o que eu tinha falado para vocês aqui, ó. A soma dos meus coeficientes lá, né, da minha solução geral. Aqui está 8 sobre π ao quadrado multiplicando isso aqui tudo, né? Aqui o seno hiperbólico varia com x, o seno varia com y. Aqui eu tenho o primeiro coeficiente para n igual a 1 e para n igual a 2. Aqui eu tenho o próximo para a minha solução, o 2, aqui já em cima do retângulo, a parte de cima do retângulo. O seno varia com x, o seno hiperbólico varia com y. Aqui eu tenho também dois termos, tá vendo? N igual a 1 e n igual a 2. Aqui eu tenho o terceiro termo, aqui eu estou em cima do eixo do y, né? 8 sobre π ao quadrado, que multiplica o seno hiperbólico varia, o x varia com o seno hiperbólico já deslocado de 3, o y varia com o seno, aqui eu tenho n igual a 1, n igual a 2, e o último aqui, puxar para cá para poder caber aqui, para mostrar para vocês, o último aqui, 18 sobre π ao quadrado aqui, só mostrar aqui, o seno varia com x, o seno hiperbólico com y, deslocado de 2, aqui eu estou em cima do eixo do x, aqui eu tenho n igual a 1 e n igual a 2. Então, quando você pega isso aqui, deixa eu esconder isso aqui para mostrar a superfície que isso aí gera. Então, aqui é a superfície que isso aqui gerou. Esperar ele responder aqui. Vendo? Essa aqui é a superfície que foi apresentada na aula. Essas curvas em azuis que está aqui é exatamente essas interseções aqui, ó. Tá vendo? Interseção com os planos. Aqui eu coloquei os planos, por exemplo, x igual a esse plano verde aqui, ó. Então, se eu coloco a interseção, tá vendo? Gera essa curva. Eu coloco x igual a 3, esse outro plano daqui da frente, e coloco a outra interseção, deixa eu ver, essa aqui. Depois coloco o y igual a 0, seria esse outro plano, esse plano verde aqui. Depois coloco a interseção com a curva, tá vendo? Com a superfície. E por último, y igual a 2, que seria esse aqui, para poder fechar aqui o retângulo aqui. E aí peço a interseção, aí vai gerar essa curva. Então, visto de cima aqui o retângulo, tá vendo? A superfície que gerou, aí que geralmente a gente esconde esses planos aqui, ó, e deixa somente as curvas interseção, tá vendo? Que gera da superfície com os planos. Então, observe que esse pessoal aqui e esse aqui é quando x vale 1, tá vendo? E aqui é quando vale 2, tá vendo? Quando x vale 1, lembra que era 2x, então vai dar 2, e aqui era o y, na verdade, a variação do y, né? O eixo verde aqui é do y. Quando era y até 1, e depois 2 menos y até o 2 aqui, né? Ou seja, deu essa curva e essa curva, beleza? Então, por isso que eu não mostrei, não coloquei essa expressão toda aqui que aparece, né? Essa expressão, ela ficou muito grande, então por isso que eu não coloquei aqui em cima. Tá vendo? Muito grande essa expressão aqui para caber lá.
Tranquilo, gente? Dúvidas da aula de hoje? Batemos o recorde, né? De tempo. Porque, na verdade, a teoria toda, a Bruna falou. Em que problemas dessa equação. Ah, tá. Você falando em aplicação, Bruna? Porque geralmente a equação de Laplace está relacionada, por exemplo, com distribuição de cargas elétricas, por exemplo, numa região plana. Quando você, eu não sou físico, né? Mas quando você tem presença de carga em uma região, geralmente tende a criar o quê? Um campo elétrico, um potencial elétrico, né? Que está relacionado com essa distribuição de carga. Então, essa distribuição de carga no plano XY, ela obedece à equação de Laplace, ela modela essa distribuição. E aí você poderia, por exemplo, utilizar para calcular campo elétrico, potencial elétrico, alguma coisa do tipo. Um exemplo que veio à cabeça aqui, né? Logicamente tem outros, né? Essa equação de Laplace aqui, o chamado Laplaciano, ele é muito rico, né? Lá no curso de cálculo 3, quem faz cálculo 3 lá, apareceu o Laplaciano lá, quando você... O que era o Laplaciano? Apareceu o Laplaciano ao quadrado lá, quando você pegava, por exemplo, o divergente do gradiente, né? Porque o gradiente já é o quê? O gradiente já é as derivadas parciais, né, da função. Aí quando você faz o Laplaciano disso, ou seja, quando você faz o gradiente, o divergente, você vai pegar o quê? Vai pegar o produto interno do operador diferencial com o gradiente. E aí vai aparecer o quê? Vai ficar a derivada segunda de f ao quadrado em relação a x, mais a derivada segunda de f ao quadrado em relação a y. Só mostrar aqui para vocês, eu acho que eu tenho isso aqui fácil, não sei que aula de cálculo 3 que apareceu isso. Eu pensar aqui, Laplaciano, aula 22. Laplaciano, divergente rotacional. Divergente rotacional está na aula anterior. Aqui a definição de rotacional. Rotacional do gradiente dá zero. Não. 20. Que chama rotacional, divergente. Aqui, ó. Um operador diferencial famoso que aparece nesse contexto, né? Quando calculamos o divergente do gradiente de um campo vetorial. Ó o que apareceu aqui, ó. Apareceu exatamente a equação de Laplace, tá vendo? Laplaciana aqui, ó. Beleza, Bruna? Outra amarração que existe, né, com outros ramos da ciência. Logicamente, tem outras. Na física é cheio de exemplo, né? Logicamente, eu não vou saber falar para vocês aqui muitos, né? Porque, como eu não trabalho com essa parte, acaba que a gente não fica na cabeça muitas aplicações, né? Do que a gente está fazendo, né? Mas tem bastante aplicação a equação do Laplace. Assim como as outras, né? A equação do calor, e da onda, né? Que seria a amplitude lá da corda que a gente trabalhou. Tranquilo, gente? Eu não estou conseguindo. Ah, tá. Ana, eu estou aqui. Quer ver? Questões para fazer. 1.2. Essa aqui, né? Vai sair em breve, viu, Ana? É a falta de tempo mesmo que não está deixando eu fazer. Eu estou preparando as avaliações, as últimas, né? Então tem que fazer antes, fazer o gabarito, ver se não tem nenhuma coisa grande demais, alguma coisa diferente, né? Tem que resolver as questões e tal, né? Para as duas disciplinas. Então isso toma um tempo. A escolha, né? Das questões, esse tipo de coisa. Então por isso que eu não fiz ainda, mas essa semana ainda vou fazer, Ana. Mas essa questão que você perguntou é uma de Laplace. Eu até já dei uma olhada na questão. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. A 1.1. Isso. O que acontece? Que a Ana perguntou.
A 1.1, tá vendo? Na verdade, a Ana falou, no diário de bordo, ela tinha colocado só a 1.2, se não me engano. E aí a Bruna falou da 1.1, que é exatamente a questão acima dessa 1.2, na mesma página. A integral é dx mesmo, achei que era dy, mas o livro fez em dx. Deixa eu dar uma olhada aqui, Bruna. 400, porque a minha resposta... não tá batendo, entendi. 400 e... Deixa eu tirar o 6 aqui de baixo, colocar na outra tela aqui. 462. Aqui, as duas estão marcadas aqui, inclusive, né? O que acontece? Bruna falou que a 1.1 é dx mesmo. Então, vamos ler. A 1.1, quem é que tá livre aqui, ó? Quem é que tá livre aqui é o pessoal que tá do lado direito, né? O primeiro caso, o caso 1 que a gente estudou, quem que é o K de Y aqui, né? O K de Y aqui, o Y tá variando de 0 até 2 e o X está fixado no 3. Então, seria o primeiro caso que a gente estudou. Seria esse aqui, ó. Tá vendo, Bruna? Então, o Fn é dy, tá vendo? Aqui, ó, o Fn seria o primeiro caso que a gente estudou. Esse aqui é o K de Y, tá vendo? Esse U de 3 aqui, ó. Esse camarada aqui, ó, seria o K de Y lá da questão. É dy. No livro tá dx? Cadê? Então deve estar. Deve estar trocado, então, né? Então é dy, tá vendo? Esse caso aqui, o K de Y para esse problema seu aí, ó, o K de Y, tá vendo? Esse K de Y aqui está em cima do eixo o eixo não, tá? O X está fixado no 3 e o Y está livre de 0 até 2. Já nessa questão aqui, na 1.2, que a Ana perguntou, agora ele pegou em cima do eixo do Y, tá vendo? O X está fixado no 0 e o Y está livre para ir de 0 até 2, usando essa função aqui. Então, nesse caso aqui, Ana, você vai utilizar o caso 3, que a gente viu na aula... aqui, ó, essa aula aqui, ó, caso 3. Você está com essa configuração aqui, Ana. Na 1.2 está com essa configuração aqui. E aí você vai utilizar qual que é? O coeficiente Rn. Você vai utilizar esse aqui, ó. E mesmo assim não está batendo a resposta sua, Ana? Ou você não está conseguindo fazer a integral? Porque basta colocar essa solução aqui, ó. Não conseguiu fazer a integral. Então, o que vai acontecer lá? Você vai fazer 3 integrais. A 1.1 que não bate a resposta. Você vai fazer 3 integrais no seu caso lá, né? Você vai ter um Rn dado por 2. Esse 2 aqui lá também vale 2, né? Ou seja, isso aqui vai cortar lá, no caso, B vale 2. Vai ficar menos 1 dividido por seno hiperbólico de... o A vale 3, então 3nπ sobre 2. Integral, primeiro você vai fazer de 0. Cadê? Você vai fazer de 0 até meio a primeira integral, tá vendo? Usando y, depois de meio até 3 meio, utilizando a constante meio, e depois 2 menos y. Então, de 0 até meio, você utiliza y vezes o seno de nπy sobre 2 dy, mais a integral de meio até 3 meios. Aqui você pode tirar o meio para fora, né? Vezes o seno de nπy sobre 2 dy, mais a integral de 3 meios até 2 de 2 ou 1? 2, né? Lógico. 1,5 até 2 de quanto?
2 menos y. 2 menos y vezes o seno de nπy sobre 2 dy. Pronto. Você faz essa coisa aqui, né? Essa constante aqui você multiplica todo mundo. Aqui, integração por partes, Ana. Chama isso aqui de u, isso aqui de dv, né? E vai fazendo. Defende, com certeza. Com certeza. Oi? Nas questões 1.1 e 1.2, toda essa integral aí dá a mesma coisa, dá exatamente a mesma expressão, então dá para resolver ela uma vez só. Ó, e a dica de Gilmar, deixa eu colocar aqui na tomada. Porque tudo tá em y, né? É seno de nπy sobre 2. Então, na 1.1, que ele tá falando, é esse aqui, ó. Na 1.1, tanto h de y quanto h de y, as funções são as mesmas, tá vendo? Então, o que vai mudar vai ser esse camarada aqui, ó, essa coisa aqui que multiplica. Ele vai mudar ou não? Deixa eu ver. 2 sobre... Muda, né? Um vai Muda ficar negativo. Só essa o sinal. E lá na resposta. A constante e o outro não é negativo, né? Isso. O primeiro não é negativo e essa constante aqui muda. Mas Deus defende com certeza, viu, Ana? Pode, com fé, fazer devagarzinho, não precisa ter pressa. Dá certo, entendeu? Essas contas, elas são padronizadas, entendeu? Tipo, uma vez que você começa a colocar aquele... Imagina que tenha nπy sobre 2. Aí você vai colocar 2 sobre nπ do lado de fora, porque é o inverso, para cancelar a derivada de dentro. Ou seja, fica bem mecânico o processo. Depois sempre vai aparecer alguma coisa quando sai na segunda integral por parte, vai aparecer o 2 sobre nπ, vai ficar 2 sobre nπ ao quadrado. Aí o seno, se for variando de intervalos que são múltiplos de 180, geralmente zero aquela segunda parte da integral. O cosseno que fica cá, geralmente costuma oscilar entre menos 1 e 1. Isso quando não aparecem os múltiplos de 60 ou de 30, né? Que aí não dá para colocar para oscilar. Mas se for múltiplo de 180, vai poder colocar o menos 1 elevado a n. Então, são bem padronizados essa parte, né? Dessas continhas de integração. Continha não. Continha porque é fácil, né? Porque geralmente dá grande. Essas integrações por partes, elas são sempre padronizadas. A conta pode ficar grande, mas elas não são difíceis, né? Na minha opinião. Elas não são difíceis de fazer, né? Que geralmente coloca um polinômio de grau 1, né? Todas as questões do livro trabalham assim, né? O que poderia, talvez, dificultar um pouquinho seria se a gente mudar a função, né? Por exemplo, poderia pensar em colocar um exponencial. Quando você coloca um exponencial junto com seno ou junto com cosseno, você dá para fazer integração por partes, mas só que você tem que fazer aparecer esse termo novamente lá na frente para poder isolar ele. Então, porque exponencial e seno, a derivada não vai acabar nunca. Já polinômio, a derivada acaba uma hora, né? Então, quando coloca polinômio, sei lá, grau 1, grau 2, grau 3, por mais que coloca grau 10, vai dar trabalho? Vai. Você tem que fazer 10 vezes a integração por partes, né? Mas só que uma hora vai acabar. Já se coloca uma exponencial ou um seno multiplicando, se for seno vezes cosseno, também até que fica bom. Se for uma trigonométrica, não fica ruim, porque a gente pode utilizar aquelas propriedades que a gente viu, né? Seno vezes outro seno, só vai ter alguma coisa diferente de zero se o m for diferente de n, né? Então tem aquelas propriedades lá que vale a pena vocês dar uma olhada para poder economizar a conta. Lembrando que aquelas propriedades só podem ser utilizadas, misericórdia, aquelas propriedades só podem ser utilizadas se a integral tiver um intervalo simétrico de menos L até L. Então, geralmente, os coeficientes já estão no formato de 2 vezes só zero sobre L. Então, quando você for resolver problema onde a f de x ou a g de x multiplica um seno e o cosseno for uma função seno ou for a função cosseno, tome cuidado com isso, deixe o coeficiente original como sendo a extensão par ou a extensão ímpar, deixe a integral variando de menos L até L para poder utilizar a propriedade. Porque a propriedade só pode ser... Lembra daquele erro que a gente teve? Lá no início, quando a gente estava fazendo essa questão aqui, ó. Séries de Fourier.
Equação da onda, série de Fourier, propriedades da série de Fourier. Deixa eu ver se é nessa aqui. Acho que é nessa aula aqui. Não. Uai. Será que é na anterior? Aqui, ó. Lembra essa conta que a gente fez? Que a gente tinha, inclusive, errado? Alguém perguntou a respeito do A0, a gente tinha encontrado... A gente tinha feito 2 sobre L, utilizando 2 sobre L, e a gente tinha encontrado, no caso, o A2 como sendo 2, eu acho, né? Ficou 40... 2 sobre... Acho que tinha encontrado 2 aqui ao invés de 1, né? Porque a gente tinha colocado 2 sobre L e, na verdade, a gente utiliza o original, né? 1 sobre L, tá vendo? Usando a extensão ímpar, tá vendo? Essa parte verde aqui, ó. Então, ela fica desse jeito para utilizar a propriedade. Então, isso aqui só vai ser diferente de 0 se o N for igual a 2, tá vendo? Quando o N é igual a 2, então aqui ficou 40 sobre 40, deu 1. Beleza? Inclusive, até eu refiz isso aqui depois, na aula, eu acho que foi a Laura que tinha perguntado a respeito disso, Laura Jennifer, e aí a gente tinha encontrado o A2 igual a 2, porque a gente estava usando o coeficiente como sendo 2 sobre L de 0 a L. Então a propriedade não pode utilizar 2 sobre L de 0 a L. Tem que ser exatamente desse jeito aqui, ó, de menos L até L, tá vendo? Seno, tá vendo essa parte azul aqui circulada? Ok? Tem um cuidadinho com essa parte aí, para poder encontrar o coeficiente correto. Alguma dúvida, gente? Mais alguma? Não? Então, nós temos o nosso diário de bordão. Fórum de dúvida, na sexta-feira. Eu esqueci de mostrar o finalzinho da aula aqui, ó. Finalzinho da aula 24. Tem essa informação aqui importante, né? Nós terminamos o curso. Então, nós vamos... A nossa prova 3 é sexta-feira, dia 11. Acho que eu não errei a data, não. Dia 11/12, sexta-feira. De 3 às 6, né? No horário habitual. 3 horas de prova para vocês. Eu vou dar até 6h30, né? Para os 30 minutos extra que vocês sempre pedem, né? Até 6h30. Eu vou deixar até 6h30. Então, a Bruna falou oba ali. Até 3, a nossa prova, e na sexta-feira de manhã, de 10 às 11, aí se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou tentar resolver a questão sua, Ana. Por mais que a gente quase resolveu ela ali, né? Só faltou fazer a conta mesmo. A gente montou ela até sexta-feira, mas se eu não conseguir até sexta, na sexta-feira, no diário de bordo, a gente resolve aquelas 3 integrais lá que a gente montou, mas elas não são integrais difíceis de serem feitas, não. Então, na sexta-feira, beleza. Na sexta-feira, a gente encontra às 10 da manhã, ok? Então, bom dia para todo mundo e fiquem com Deus. Até sexta, então. Falou, Cleverson, Lucas. Falou, Val, José também. Igor. Até mais, Gilmar. José Igor, Brenda. Nayane, até mais. Miguel tá dando tchau também. Dá tchau, Miguel. Vocês não estão vendo, mas Sabrina, até mais. Nicolas, até mais. Iago, com Deus. Bom, por hoje é isso, espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida dessa aula 24 ou de outras anteriores, assista na playlist, deixe nos comentários que estarei respondendo na medida do possível. Aproveite-se para se inscrever no canal. Agora nós não teremos aulas às segundas e quarta-feira, essa é a última quarta-feira, hoje é dia 9 de dezembro de 2020, então a nossa última aula de equações diferenciais está indo ao ar agora, essa aula que você acabou de assistir. As outras aulas estão lá na playlist, como eu tinha dito. Obrigado por acompanhar o curso. Se você gostou, inscreva no canal. Se ainda não se inscreveu, ative as notificações, porque no ano que vem, possivelmente, teremos novos conteúdos sendo postados no canal. Até mais.